Porque a tecnologia ela não anda ao lado de quem tem mente fechada. Cara, se você ficar 10 anos fazendo a mesma coisa, como que você quer ter um resultado diferente? Tá vendo odontologia, tá vendo um dentista feliz com a profissão, tá vendo um dentista infeliz. Como é que tu tá vendo isso tudo? Começando mais um episódio do Odonto Elite Cast. Hoje, recebendo mais um convidado especial aqui nesse espaço maravilhoso para falar de dentista para dentista. E hoje o assunto ele é algo que a gente tem vivido cada vez mais intensamente. A inteligência artificial aplicada aos nossos negócios, aplicada à nossa clínica, o nosso consultório. Caio, obrigado pelo convite, cara. Muito obrigado. Somos conhecidos amigos aí de longa data, né? E tenho certeza absoluta. Caio Matias, ele que é formado em Direito. Pô, formado em Direito? O que tá fazendo na odontologia, Caio? Quase não formado, né? Inclusive eu queria não ser formado. Tem uma história engraçada, que eu estava no último semestre da faculdade, trabalhava no escritório de advocacia na área de direito societário, M&A, compra e venda de empresas. Gostava do tema, mas não gostava muito do advogado corporativo na cidade de São Paulo, né, por vários motivos. E aí casou essa insatisfação com o fato de que meu pai, naquele momento, estava com a clínica dele, a empresa, o hospital odontológico, passando por uma dificuldade muito grande, né, dívidas, problemas, etc. E eu acabei decidindo ajudar. Saí do escritório, contra a vontade dele, nem queria que eu fosse ajudar ele queria que eu seguisse a minha carreira como advogado, né? E depois disso eu nunca mais voltei para a faculdade. Começou a pandemia depois de 6 meses, em março de... isso foi em 2019, em março de 2020 começou a pandemia. E aí eu falei, cara, ou eu vou terminar a faculdade, ou essa empresa eu vou trabalhar, porque senão essa empresa vai quebrar. E aí eu zerei 3 semestres seguidos, e eu não sabia que existia essa regra, mas na USP, se você zera 3 semestres seguidos, você cai num artigo lá, 175 do regimento da USP, que você é expulso. Caramba! E eu fui expulso, jubilado, e eu descobri 4 meses depois. Um dia eu comprei um evento, aquele, cara, Candlelight Festival, que era música clássica à luz de velas, né? Um negócio super legal. Eu fui nesse evento, comprei a meia entrada, porque eu era supostamente não passou estudante. A carteirinha. Então, eu comprei a meia entrada. Tem um bloco. Cara, fui pegar minha carteirinha, entrei no site da faculdade, login e senha, acesso não encontrado. Aí eu falei, ué, que esquisito, acho que eu tô tanto tempo fora da faculdade que resetaram a minha senha, não sei o que aconteceu. E aí eu fui pesquisar no e-mail o atestado que eu já tinha emitido para outras ocasiões. Aí na hora que eu coloquei o nome da faculdade lá, tinha um e-mail de 4 meses antes, você foi jubilado, de acordo com o artigo 175 do regimento da USP, entre em contato, quase não formei, entre em contato em uma semana para entrar com recurso. E isso já tinha passado 4 meses. Nossa senhora. Mas, cara, foi a melhor coisa da minha vida, assim. Pessoal, o Caio, ele é cofundador do maior... Chama software, Caio? Eu falo software, né? É um software, né? Mas é um software que entrega para o dentista, né? A DIL entrega para o dentista uma ferramenta fantástica. É a primeira ferramenta do mercado, é a maior do mercado. E única também, né? A gente já tem uma relação de longa data. Depois, Caio, eu vou te pedir para te contar, né? Porque aqui tem uma história que todo dentista, né, que está nos assistindo, ele precisa entender. Se o Caio ficasse sentado lá no espaço que ele estava trabalhando, sem prospectagem, não estaria aqui. É isso que é a verdade, né? Mas, Caio, conta aí pro pessoal qual que é o teu trabalho hoje, né? Já que o pessoal já entendeu que tu não exerce direito, né? Mas o que você faz hoje, né? Para que o pessoal te conheça um pouco mais. Cara, basicamente, hoje meu trabalho é ser gestor do HOC Hospital Odontológico, né? Sou CEO do HOC Hospital Odontológico. Hoje, principalmente nesse semestre especificamente, 90% do meu tempo está mais focado no software da DIL, que é um software que foi criado lá atrás, em 2020, olhando para uma dor que a gente tinha na nossa clínica, que eu acho que muitos colegas vão se identificar, né? De a clínica ter uma dependência muito grande do meu pai e do sócio dele fazendo as consultas iniciais. Muitos dentistas, como eu tenho 30 anos de idade, eu vi meu pai tirar férias 3 vezes na vida, sendo que 2 foram nos últimos 2 anos, e uma foi no período que eu estava fazendo intercâmbio em 2017, que meu pai fez a loucura de abandonar a clínica para ir me visitar lá, que foi bem legal, né? Mas ele não ficou tranquilo lá? Não ficou tranquilo, cara, ficou respondendo mensagem. Então,
muitos dentistas passam por isso, né? E lá em 2019, 2020, a gente olhou para uma estrutura de 35 cadeiras, um volume muito grande de atendimentos e uma dependência de 2 profissionais. Como que uma empresa teria sustentabilidade a partir disso? A gente tem ótimos dentistas lá que trabalham com a gente há 10, 15, 20 anos, mas são especialistas, né? Então eles recebiam os pacientes, eles não faziam um diagnóstico, plano de tratamento multidisciplinar. Eventualmente, quando, por exemplo, em 2019, meu pai quebrou a perna, saindo de casa para andar de bicicleta, e no dia seguinte, em vez de ficar descansando, ele foi trabalhar, pegou uma infecção, ficou um mês fora da clínica. O que aconteceu? Planos de tratamento fragmentados, diminuiu o faturamento. Nem precisa falar o que aconteceu, né, cara? Eu acho que todos os dentistas estão aqui assistindo, devem estar se identificando com essa história, Caio. E olha como são as coisas, né? Ontem, inclusive, eu falava com alguns colegas dentistas e eu falava exatamente isso. O cara acha que ele precisa inovar, criar algo extraordinário. A inovação está dentro do negócio dele. Exato. Olha só, vocês criaram uma ferramenta porque vocês sentiram a dor, resolver o problema interno. Tinha uma dependência muito grande. O problema está na tua frente, basta você enxergar o problema e querer fazer aquilo se tornar uma solução ali pro teu negócio, né, Caio? Muitos dentistas tentam criar soluções a partir de coisas que não tem nada a ver. Quando poderia olhar para a clínica e falar, vou resolver esse pequeno problema aqui que provavelmente deve ser de outros dentistas também. E é engraçado porque eu tive lá visitando o Caio depois de um tempo utilizando software, né? Vocês já estavam mais estruturados e visitei toda a estrutura da clínica lá. E aí eu fico pensando, né? Hoje a DIL já estruturada, com o mercado já consolidado, né? Enfim, avançando cada vez mais, integrado em vários softwares, né? do mercado. E o pessoal olha assim, não, a DIL... nossa, muito certo, o Caio lá teve sorte. Mas se voltar lá atrás, entender, pô, o cara tava no direito. Aí ele falou assim, não vou exercer, vou ir para um negócio familiar que tava com desafios ali, vou encarar, aí vai lá, vê uma oportunidade, cria um negócio, chama pessoas para trabalhar, um segmento que tu não conhece, porque eu vi lá, tu não era da área de TI, né? Aí chama pessoas ali para trabalhar contigo, cria um negócio, começa a abrir mercado, né? Começa a abrir mercado e você, como fundador, como dono, né? Eu falo para os meus colegas, a gente fala, cara, quem tem que ir atrás? É você. Ah, mas só tem eu. Não, mas é você mesmo. É você. Gente, e agora eu vou pedir pro Caio contar isso, porque daqui a pouquinho a gente entra na parte de IA, de futuro, enfim, aqui nós vamos falar. Esse bate-papo vai longe, tá, Caio? Já tô com um monte de perguntas aqui para te fazer. Mas eu quero trazer aqui, a gente já falou sobre você resolve a dor a partir de um problema que tu tem lá dentro. Você cria a partir de um problema. Mas tem um outro fato aqui, que muitas vezes as pessoas, elas até criam. Até elas abrem lá um consultório, uma clínica, mas elas não entendem que é elas que fazem pelo negócio, né? E eu lembro o dia que você entrou em contato comigo, né? Eu quero que tu conte essa história pro pessoal, como foi, de onde surgiu, como você estava fazendo essa prospecção para chegar nas pessoas que você queria como cliente ali dentro do software. Cara, isso é uma coisa que eu faço até hoje, né? Inclusive hoje mesmo eu postei um vídeo, veio uma página grande, compartilhou, e eu fui lá e mandei uma mensagem para essa página falando se a gente poderia fazer uma parceria, né? Então, acho que foi no ano de 2022, a gente criou um produto lá no comecinho, que era esse software que tinha a pretensão de analisar uma radiografia panorâmica, em 10 segundos identificar os dentes, as estruturas, as doenças e sugerir um plano de tratamento. Esse software foi criado dentro de uma clínica grande, que tem esse posicionamento de hospital odontológico. Então, naturalmente, a gente foi procurar clientes naquele momento que tivessem um posicionamento parecido, porque a gente entendeu que seriam os clientes que teriam fit mais rápido com aquele produto, né? Não foi um produto criado em um primeiro momento, hoje já mudou esse cenário, né? Mas em primeiro momento não foi criado um produto pensando no dentista com consultório, com uma cadeira, né? E aí eu chego pesquisando na internet, bom, quem que pode ser cliente? Ah, pô, Hospital do Dente. Caramba, o que é o Hospital do Dente aqui em Maravilha, cara? Santa Catarina, Cristiano. Puta, cara, isso daqui é interessante. Aí eu comecei a ver, pô, esse cara fala exatamente as mesmas coisas que a gente fala, né? Eu preciso me conectar com esse cara. Como é que eu vou me conectar se eu não conheço ele? E hoje eu mando uma mensagem para uma pessoa,
Com um telefonema hoje aqui, eu já chego na grande maioria dos empresários da odontologia. Se você não chega, alguém conhece alguém o cara conhece. que vai... Exatamente. Na época, cara, não tinha ninguém para me ajudar com isso. Né? A empresa do meu pai, lá na época, estava quebrada. A gente não tinha tanto reconhecimento. Eu era um moleque de 24 anos, 25 anos, sei lá quanto que eu tinha exatamente naquela época, hoje eu estou com 30, mandando uma mensagem para um grande empresário da odontologia para ver se ele queria entender como é que funcionava o meu produto. Então, eu ficava lá no seu post do LinkedIn comentando, curtindo, mandando mensagem, etc. Eu mandava isso para várias pessoas, né, da odontologia, grandes empresários, né? Eu tive a sorte de, por exemplo, depois de um tempo você conseguir responder a gente marcava uma reunião e ter tido muito fit desde a primeira reunião. Eu lembro, né, que a gente casou muitas ideias, mas, cara, tem pessoas que até hoje, daquela época, tem pessoas que até viraram, meus primeiros clientes vieram daquela época, mas tem pessoas que até hoje eu não acessei. Não consigo contato. Entendeu? Mas aí tem um outro que falou sobre fit, né? Os alinhamentos. Você trouxe uma solução, me apresentou uma solução, exatamente aquilo que eu precisava. Porque o dono de clínica, de consultório, ele tem um desafio que é o padrão. Uhum. É o padrão. Porque quando você está lá no teu consultório, você atendendo o cliente, você fazendo a avaliação dele, você fazendo o planejamento clínico dele, você vendendo para ele, você tem um padrão que está na tua cabeça e você segue aquele padrão. A partir do momento que você treina alguém para fazer aquilo, essa pessoa vai seguir, mas em algum momento pode não seguir. Você viu essa dor lá dentro da estrutura da clínica do teu pai. Exato. E ela é a dor da grande maioria do dentista. Exato. Aliás, eu falo que este é o grande gargalo da odontologia quando se fala em escala, em crescimento, tá? Você pode treinar. Só que no fim, você depende ali da opção do cara que vai estar prestando serviço ali na operação, né? Então, quando você me apresentou a solução, na época, óbvio que nem se compara ao que tem hoje, né? Ela já resolvia um processo para mim ali, que era o diagnóstico inicial. Né? Eu lembro que era 92%, 93% de assertividade, né? Não substitui o dentista e nunca irá, né? Porém, o dentista, ele tem dias que ele não está passando por um momento bom, tem dias que ele vai estar mais cansado, tem horários que ele vai estar mais cansado, o olho dele vai estar mais cansado, vai estar mais pesado, ele não vai ver algumas coisas, e você ter aquela ferramenta, quando tu me apresenta, nossa, sabe o que me veio na cabeça? Eu cliniquei por muitos anos, e eu diagnostiquei muitas lesões, eu vim na faculdade, eu fui monitor de estomatologia, então eu treinei muito meu olho para enxergar, principalmente, coisas que a gente não aprende normalmente na faculdade. Então, durante o meu período de clínica, eu diagnostiquei muito caso inicial de lesões mais graves, em mandíbula, que eu bati o olho ali, cara, isso aqui não tá legal, vai para uma tomografia, já encontrou aqui uma lesão cancerígena, enfim, já encaminha. E aí eu sempre pensava assim, né, cara, quantas dessas lesões podem estar passando batida, que está lá no comecinho, né? Alguma coisa está passando... Porque a gente tem um fluxo intenso, né? Hoje a gente atende mais de 6 mil clientes por dia, Caio. Caramba. Imagina, cara, todo esse cliente, né? Boa parte, vamos lá, em torno aí de... vamos pegar, a gente tem 82 hospitais hoje, vamos colocar aqui, pelo menos aí se façam umas 500 avaliações, 600 avaliações por dia, né? Então são... alguns inúmeros raio-x panorâmicos, né? Todo novo paciente passa por um raio-x panorâmico. E quantas imagens que a gente tem ali que podem melhorar o diagnóstico. Exato. E não é substituído. Quando eu vi isso, eu falei, cara, é isso. Vamos embora. Vamos começar o trabalho. E aí a gente começou a implantar lá as nossas operações e foi uma grande virada de chave, cara. Te falo assim que foi revolucionário para nós. E eu queria que tu explicasse um pouquinho para a galera que está ouvindo, o avanço que teve, né, do teu início até hoje, né, as etapas que foram evoluindo até aqui e o que a ferramenta entrega para o dentista hoje, para que eles entendam um pouco mais o software de vocês. Cara, lá no começo, a gente começou um software que se propõe a fazer uma solução de inteligência artificial 3 anos antes do ChatGPT começar e as pessoas realmente entenderem o que era inteligência artificial. Então, a gente começava a falar desse assunto e falava,
vamos pôr inteligência artificial é um robô? A gente fala, não, inteligência artificial se assemelha mais a um bebê recém-nascido. Por que o bebê recém-nascido? E aí eu vou entrar nesse ponto, né, de como que foi o desenvolvimento do software. O bebê recém-nascido, por exemplo, seu filho, está com quantos anos agora? 4. 4. Quando ele sexta-feira. Nasceu, qual que foi a primeira palavra que ele falou? Foi mãe, Josi, ou foi pai? Foi mãe, né? Foi mãe. Ganhou. Ah, tava perto. Por que ele falou mãe primeiro? Porque provavelmente a Josi ficou lá na cabeça dele, mãe, 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 e você falou menos pai, pai, pai. Né? Tava construindo a Odontotop. Não, mas eu acho que a Josi tava construindo junto também. Tava construindo junto também. Bastante. Maravilha. Mas eu acho que a mãe tem, assim, um apego mais próximo, então ela tava mais próxima, né? Tava mais próxima, e através da repetição, o HD do bebê, através da repetição, começou a construir, né, um ciclo de memória. E do mesmo jeito que o seu filho nasceu, você não ficou explicando, sei lá, álgebra para ele, você começou com mãe, pai, sim e não, quero, não quero. Lá atrás, na DIU, a gente não começou explicando para o computador, né, só para a galera entender de casa, né, que é a tecnologia que a gente usa. É a visão computacional, que é uma vertente da inteligência artificial, que basicamente é a capacidade de você treinar o computador para identificar objetos e imagens. Então, lá no começo, não fazia sentido a gente treinar o software da DIU para identificar sugestivos de câncer, não a imagem. A gente começou explicando para o computador o que era um dente saudável. Uhum. Dentígeno. Eu lembro que você me falava exatamente isso. Exatamente isso. Então, depois da gente treinar o software para identificar os dentes saudáveis, o número, a anatomia dos dentes, aí a gente passou para identificar o dente tratado, que já não era um dente saudável, né? O dente que já houve uma intervenção. Tratamentos, né? Próteses, canais, restaurações metálicas, não metálicas, para depois a gente começar a treinar ele para identificação das possíveis patologias. Primeiro, as mais incidentes, porque a ideia era criar um produto que fosse aplicável para maior quantidade possível de dentistas, que eu acho que isso é um outro erro que muitos dentistas, às vezes, na hora de tentar criar soluções, ficam tentando olhar para um nicho muito específico, né? E se lá atrás a gente tivesse nichado muito, talvez hoje a gente não estaria aqui. Uhum. Depois disso, depois da gente fazer o básico, aí sim, hoje a gente já tem 100 modelos de identificação, ou seja, 100 possíveis achados radiográficos identificáveis em radiografias, porque tem coisas que não são... Por exemplo, através de uma radiografia, você não sabe dizer se o paciente está com dor ou não está. Concorda? Então, isso é uma coisa que você vai ver, por exemplo, no exame clínico na anamnese, na conversa com o paciente. Então, a gente começou do básico, foi indo para o mais complexo, e hoje, por exemplo, a gente tem 5 hipóteses de cistos, né? De lesões osteolíticas, esse é o termo correto, que tem uma incidência de 1 em 1 milhão e às vezes até menos. Né? Inclusive, você entrou num ponto aqui, cara, muito interessante. Lá atrás a gente já pensava nisso, tem diversas hipóteses que a gente acredita que a gente vai treinar o software para salvar vidas, né? Como você falou, a gente já está chegando nisso, por exemplo, o ateroma de carótida, a gente não treinou ainda, mas é um ponto. E uma das palestras, cara, mais brilhantes que eu já vi na vida, um professor de um evento que a gente patrocinou lá em Piracicaba, do Alan Roger. Professor Alan, a melhor palestra que eu já vi, né, em odontologia, né? Ele fez uma relação entre o passado escravagista do Brasil com o consumo de tabaco e álcool e a incidência de câncer bucal na população brasileira, para depois trazer um dado que eu nunca esqueço, né, que casa exatamente com isso que você falou, que todo dentista, durante a sua vida, estatisticamente, em 35 anos de profissão, ele vai passar por 2 casos de um câncer de boca. Se você tem mais de 35 anos de profissão e você nunca identificou um câncer de boca, provavelmente você deixou um passar. Entendeu? E aí, no caso, né, essa informação me marcou bastante naquele momento. A identificação do câncer de boca inicial é feita por fotografia e não por raio-x, depois que já está mais avançado que vai chegar no raio-x. E é por isso que lá na frente, né, pensando em futuro e pensando em cada vez trazer mais complexidade para o nosso software, provavelmente a gente vai chegar nisso, né? Identificação precoce de câncer de boca, que é aquela imagem, se eu não me engano, mais clarinha, manchas claras na região aqui
Da mandíbula maxila. Mandíbula maxila. E não só lesões bucais, né, Caio? Eu acho que o avanço que vocês estão tendo vão levar a você ter... A gente sabe que algumas lesões algumas mudanças que aparecem na região bucal, elas podem interferir, podem ter relação direta com alguma doença do organismo da pessoa, né? Vocês já olham para isso ou não estão olhando ainda? Cara, por exemplo, o ateroma de carótida é algo que a gente ainda não treinou. Não tem... Acho que poucos dentistas têm hoje a capacidade de identificar isso, mas é uma coisa que pode salvar uma vida identificável através de uma radiografia panorâmica, né? Não é nosso intuito hoje criar coisas fora da odontologia, mas sim, dentro da odontologia, olhar para coisas que nos exames odontológicos seja identificável. Hoje são exames 2D, mas a gente já está começando a trabalhar com tomografias, por exemplo, né? Sim, é do nosso interesse desenvolver esse tipo de coisa, né? Exatamente quais pontos ainda, não tenho todas as hipóteses aqui, mas é uma coisa que a gente vai chegar e que vai agregar muito valor para o mercado. Sabe o que eu acho muito legal dentro do software de vocês? A gente fez integração com o software e hoje eu consigo rapidamente fazer o raio-x. O raio-x já vai automaticamente para dentro do software e, além da análise, eu já faço um plano de tratamento. Isso. E esse plano de tratamento, ele já vem... Junto com o plano de tratamento, eu já consigo trabalhar um orçamento para esse paciente, um pré-orçamento. Aí o meu dentista, ele vai fazer o quê? Ele só vai fazer a avaliação clínica, né? Vai cruzar os dados e vai ajustar ali dentro do plano de tratamento para gerar o orçamento. Então eu ganho muito tempo, eu consigo gerar ali alguns inputs de necessidades já automaticamente, que muitas vezes num fluxo de uma operação maior, né? Óbvio que o cara é sozinho, o dentista é sozinho, enfim... talvez não tenha tanta visão da necessidade disso, mas eu discordo, eu já vou falar por quê. Uhum. Mas levando em consideração um fluxo maior, né, onde você tem mais dentistas, é essencial, porque eu consigo padronizar algumas coisas. Eu padronizo já aquilo. E indo para o ponto do porquê eu acho que o dentista, mesmo ele estando sozinho, é uma ferramenta fantástica, porque o petróleo da odontologia é o dado. E aí eu tô lá preenchendo a anamnese com um monte de dado, eu perco tempo, é 150 cliques. Muitos dados, muitas vezes, pela complexidade, não são nem imputados. Nem imputados. E nem pela complexidade, Caio. Por não serem tão relevantes. Uhum. Uhum. Por não serem tão relevantes. Tá? Então, assim, uma angulação dentária, não é tão relevante. Uhum. Só quando tu tem isso computado, que você já tem ali uma máquina que já te traz um relatório do que tem na saúde bucal daquele paciente, né? Desgaste dentário, tudo, você já tem ali registrado. Isso é dado, cara. Exato. Olha quanto tempo que eu tinha que deixar lá o dentista, né? Hoje não, ele vai lá, ele avalia isso, ele tira o que não tem necessidade, acrescenta o que ele acredita que precisa e vai estar ali dentro do prontuário do paciente. Então, eu acho fantástico essa ferramenta, né? E eu acredito aí que vocês estão pensando em melhorar cada vez mais isso. Esse é um ponto, cara, interessante. Como eu falei, a gente criou um software no primeiro momento, a partir de uma dor, que era essa dor da padronização de consultas iniciais e a dependência do dono da clínica naquela clínica. No entanto, muito rapidamente, a gente acabou entendendo que o nosso produto se destacava muito no quesito comunicação com o paciente. E você vê que hoje, né, a gente tem um posicionamento muito forte da porta para fora em relação a isso. Então, hoje a gente fala assim, a gente comunica, né, a gente vende o que o dentista quer, que é faturar mais, que é vender mais, que é ter melhores resultados dentro da clínica dele, para de uma consequência indireta, entregar o que ele precisa, que é melhor diagnóstico, padronização e etc. Aí você entrou num outro ponto que também foi uma consequência não pensada em um primeiro momento, não foi um objetivo, que é a otimização do fluxo de trabalho. E ano passado, eu fui no evento, que se eu não me engano até eu te chamei para esse evento, um evento lá em Harvard. Vai ter, no ano que vem também, se quiser, você vai comigo,
que o pessoal lá de Harvard tem feito alguns eventos pocket de 3, 4 dias falando sobre inteligência artificial na odontologia. E lá eu tive a oportunidade de ouvir um pouco sobre as startups americanas que fazem coisas parecidas com o que a DIL faz, né? Lá tem startups que levantaram 50 milhões de dólares, três, né? A mais fraca das startups lá é a startup que o pai do Mark Zuckerberg investiu. Que o pai do Mark Zuckerberg é dentista, inclusive ele está investindo numa empresa de robótica. Lá nos Estados Unidos. O pai dele é dentista? O pai dele é dentista e está investindo numa empresa de robótica para fazer procedimento. Talvez vai ser a próxima onda. A de robótica eu não sei, mas a outra tem empresa... Tem uma que chama Yomi. Yomi, cara, não conheço. Que eu sigo os caras. Eu vi acho que é Yomi. Eu vi num congresso na Alemanha, que a gente foi para lá, né, que é o maior congresso do mundo. O IDS. Inclusive a gente vai para lá agora no próximo ano com um grupo de dentistas. Pô, quero ir com você. Vamos lá. Já foi para lá? Nunca fui. Meu pai foi 2 anos atrás. Aí eu vi lá, há 4 anos atrás, um braço robótico lá, já operando ali, e eu falei, caramba, será que ali na frente a gente vai ver isso Quando ou não vai ver? Quando começar a entrar em próxima onda, eu acho que essa é a próxima onda. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Voltando pro ponto aqui, né, a gente criou uma coisa com propósito, mas hoje, lá fora do Brasil, né, eu acho que as nossas concorrentes lá fora do Brasil, essa parte de diagnóstico meio que eu entendi que para elas já virou o básico, né? E agora elas estão entrando na inteligência artificial, principalmente, né, as novas features que eles estão lançando relacionadas à otimização do tempo de trabalho do dentista. Então, do fluxo de trabalho, né? Então, por exemplo, eu vi lá uma estatística que o fundador de uma outra startup que chama Vira Health falou. Existe uma rotatividade de secretárias nos Estados Unidos que a cada 6 meses 60% das secretárias saem das clínicas em 6 meses. E isso é um grande problema para as clínicas, né? Então, por que acontece isso? Porque elas têm uma sobrecarga muito grande. Lá, 80% da população tem convênio, e elas têm uma sobrecarga muito grande com a preenchimento de papelada de forma muito maçante, né? E elas acabam não aguentando, né? Então, talvez essa é uma coisa que, para o futuro, a gente vai começar a cada vez olhar. E esse é um ponto que, indiretamente, a gente já fez através das integrações, né? A gente fez uma pesquisa, né, um software que a gente é parceiro, que é o CliniCorp, que dentro do CliniCorp, de 11 milhões de orçamentos feitos por mês, era necessário o dentista fazer 23 cliques, em média. Ou seja, tem orçamento, uma reabilitação completa, às vezes você vai fazer 40, 50 cliques. Com o uso da inteligência artificial hoje, né, depois eu te convido a gente puxar esses dados, né, da sua rede também, né, quantos cliques em média se fazia antes e quantos cliques faz hoje com a integração da DIL. Quanto que isso vai melhorar a qualidade de vida do dentista, o estresse no dia a dia, e quanto uma tecnologia, né, que é a inteligência artificial, tem uma característica interessante, né, de reduzir trabalho, de simplificar. Todos os eventos que eu estou participando, eu falo uma coisa que eu ouvi num podcast de um engenheiro da Tesla, no YouTube, cara, alguns meses atrás, que ele falou o seguinte, isso, cara, mudou minha visão completamente em relação à inteligência artificial. Olha que interessante, a inteligência artificial é a primeira tecnologia dos últimos 100 anos que tem todas as características naturais de uma nova tecnologia invertidas. Normalmente, né, sei lá, vamos pensar em tecnologias dos últimos 100 anos. GPS, carro, sei lá, lá atrás, um pouco mais para trás, eletricidade, internet, né? Todas as tecnologias novas, elas costumavam ser caras, inacessíveis, difíceis e complexas de utilizar e, consequentemente, de implementar. A inteligência artificial é a primeira tecnologia que vem com tudo ao contrário. E aí, consequentemente, né, nesse podcast, ele coloca um slide, ele fala a curva de dispersão das tecnologias no passado começavam das grandes empresas e dos governos, por causa desse custo e complexidade, para depois chegar nas pessoas físicas e nas pequenas empresas. Enquanto que a inteligência artificial começa, e esse foi o exemplo que ele trouxe lá naquele vídeo, com uma pessoa física na casa dela, usando o ChatGPT para aprender a fritar um ovo, antes de chegar numa grande empresa. A inteligência artificial, em vez de ser mais difícil
é mais fácil. Softwares que surgiram há 10 anos atrás, você tinha que aprender a utilizar. Hoje você se comunica com ele, com o computador. Tudo vai ficar mais fácil com a inteligência artificial, né? E cada vez mais simples, né? Isso eu achei muito interessante. O Caio, mas lá dentro do consultório, da clínica, até a gente faz pesquisas, né? E dentro da base de clientes nossos, que também são dentistas, e a gente fez uma pesquisa recentemente, onde a gente analisou mais de 3 mil dentistas, conversou com eles, e a gente entendeu que mais de 80% deles faturam menos de 50 mil por mês lá no consultório, na clínica. E aí eu fico pensando, cara, uma ferramenta como a tua, que tenho uma rede mais estruturada, enfim, já tenho essa visão, para mim é tranquilo, eu entendo a necessidade, eu sei que vai muito além do diagnóstico, aliás, vai muito além do diagnóstico, né? Ele me dá a garantia de que eu estou fazendo o diagnóstico correto, ele me dá a segurança, um amparo jurídico, inclusive, porque em algum momento eu sei que eu estou fazendo certo ali pro meu paciente. Principalmente em relação à documentação. Exatamente. Né? Diminui meu tempo, diminui meu retrabalho, porque aqui tem um ponto que muitas vezes a gente não faz o cálculo. Quanto retrabalho a menos eu vou ter se eu acertar o tratamento, se eu acertar o procedimento. E principalmente, me dá mais tempo para me focar em outras coisas. Porque se eu ganho tempo, eu foco em outras coisas, né? E impacta diretamente a minha margem, porque eu vou reduzir custos, né, com uma inteligência artificial, e eu vou aumentar minha margem. Mas o ponto é, como esse cara que fatura menos de 50 mil, e na sua grande maioria fatura na casa dos 10, dos 15 mil, como esse cara ele pode enxergar valor na DIL ou na inteligência artificial para aplicá-la no negócio dele, para ele ter resultado? Porque é mais um software, é mais algo que eu tenho que agregar lá dentro, né? Será que ele consegue ter essa visão, Caio? Como é que a gente desbloqueia isso? Para que ele entenda, esse é o caminho. Aqui nós estamos falando de nova odontologia, né? Se eu te convidei para estar aqui é porque tu tá nessa nova odontologia, nesse movimento. Só que esse cara ele tem que entender, cara, ô Cristiano, beleza, mas como que eu faço para aplicar aqui isso? Será que vai dar certo mesmo? Cara, essa é uma boa pergunta. É uma coisa que a gente pensa na empresa desde o início. De fato, um desafio, na minha visão, mais educacional do que em relação ao conceito. Na minha visão, e é isso que eu explico para todos os dentistas nos eventos que a gente participa, hoje é a coisa mais simples do mundo eu justificar para um dentista que ele deve contratar um software de inteligência artificial, seja a DIL ou seja outro software. Por quê? Qualquer ferramenta que nos últimos 10 anos o dentista tenha pensado, cogitado comprar para melhorar os resultados financeiros dele, vai custar mais caro que a DIL. Ou vai custar mais caro que uma assinatura do ChatGPT ou do Cloud. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, qualquer tecnologia de inteligência artificial é mais barata, mais acessível e mais fácil de usar do que qualquer outro equipamento que você cogite comprar na odontologia. Nos últimos anos, inclusive, eu acho que a indústria como um todo, né, vendeu a ideia que o dentista, para ter sucesso, precisava, sei lá, vou dar um exemplo, a galera, até meus amigos que vendem esses equipamentos, até às vezes falam, pô, cara, você tá falando isso, mas, cara, uma coisa que eu acredito. Cara, como que um cara que fatura 10 mil reais por mês, você tem coragem de convencer ele a comprar um scanner de 50 mil reais? Que provavelmente, né, se ele faturar 10 mil, vamos dizer que, pô, o cara é completamente informal, faz tudo errado, ele tem uma margem de lucro de 50%, de 5 mil de lucro, ele vai pegar 3, 4 mil reais para pagar um scanner, cara, não sobra nada. Não sobra nada. Entendeu? Enquanto que, se ele pegar 150 reais e comprar o software da DIL, ou se ele pegar 110 reais e comprar o Cloud, ele vai gerar receita para depois ele conseguir ir para uma escala de equipamentos mais caros, né? Que não estou dizendo que são essenciais, né? Isso até é um ponto que eu falo. Uma coisa que eu acredito hoje, cara, você dentista que está nessa situação que o Cristiano falou, entre 10 e 50 mil reais por mês. Qual que é a escada? Aí depois você veja se você vai concordar comigo. Qual que é a escada de investimento que esse cara deveria ter?
Faz sentido você estar faturando 10, 50 mil reais por mês e você comprar um laser de $500 mil? Não faz, entendeu? Qual que é a escada que eu acredito hoje? Você fatura 10 mil, cara, compra uma câmera intraoral na Shopee por R$100 e escala o seu faturamento, cara, de 5, 10 mil para 20, 30 mil. Já é o básico, né? Pega mais 100, R$200, compra uma mensalidade de qualquer software, seja da Deal, seja do ChatGPT, seja do Cloud. Com isso você vai conseguir otimizar diversos processos, né? A maioria dos dentistas trabalha sozinho. Por exemplo, compra um software que vai responder o seu WhatsApp, que vai interagir com os clientes no Instagram, né? E aí com isso você escala para um faturamento eventualmente de 50 mil. Aí vamos pensar em 50 mil, Cristiano, aqui a gente está falando de odontologia e negócio, né? 50 mil. Caso esse dentista fizesse tudo certo, vamos dizer uma margem entre 20% e 40%, Perfeito. Bem gerida, uma clínica, né? Depende da realidade de cada um. Você pega em 50 mil, entre 20 mil. 10 a 20 mil de lucro, você pegar e gastar 2 mil, 3 mil com CAPEX, que seria o investimento, né, futuro, cara, é justo. E aí você dá mais um outro passo, né? Então eu acredito, cara, câmera intraoral, software de inteligência artificial, com certeza, né, um software de gestão em conjunto, né? Para depois, eu não entendo, por exemplo, um dentista que compra um scanner antes de comprar um software de gestão. Na minha visão, não faz sentido. Cara, só que eu acho que tá na cabeça do dentista, eu que sou dentista e vivia a parte clínica, né, Caio? A gente sai da faculdade com um objetivo traçado, fazer a especialização. É isso. Aí sabe o que acontece quando a gente acaba a primeira especialização? Vai pra segunda. Vai pra segunda. E depois vai pra terceira. E aí, cadê os pacientes? Né? Aí entendeu? Você fica naquela odontologia da esperança. Que porque você fica no consultório. aí o que acontece? Eu vou lá pro congresso, né, de odontologia. Até a gente tá depois a gente vai falar sobre o DBX. E o pessoal vai lá e tá comentando assim: congresso já existe o CIOSP. Eu falo, não, tá tudo certo. O CIOSP é fantástico. Mas o cara vai pro CIOSP. E muitas vezes ele vai lá e ele vai no local onde todo mundo vai. Ele não vai para as palestras que tem lá, para os treinamentos. E muitas vezes ele vai no caminho normal, que é excelente, que todo dentista, eu sou dentista, precisa também estudar. Sim. Mas ele não entende que ele precisa também olhar para o outro lado. Quando a gente fala em inteligência artificial, quando a gente fala em software de gestão, é meio que outro caminho. Exato. Não é o caminho normal do cara ir lá e comprar um scanner, comprar um equipamento, um tomógrafo, que está tudo certo, mas existe a etapa, e eu concordo plenamente contigo. Aí o cara vai lá, ele se endivida, aí ele se endivida e não consegue pagar. Caminho natural. O cara faz especialização, aí ele vai para a segunda especialização, aí ele não aumenta o faturamento, aí ele vai para um congresso, aí ele começa a comprar equipamento, porque falam para ele que vai ajudar ele a vender mais. Aí ele não vende, aí ele contrata uma agência para ajudar a vender. Aí os caras entopem de paciente a agenda dele, aí cria um gargalo na agenda, e o cara não está preparado para gerir aquele cliente lá dentro. Aí o cara vende mais, o cara não sabe gerir o negócio, o cara não tem resultado, e o que acontece? O cara quebra o negócio. Por isso que nos próximos 18 meses, a gente vai ter cerca de 30% das clínicas e consultórios no Brasil fechando as portas, cara. Eu acredito na sua métrica. Então, assim, por que eu vejo, por que eu te fiz essa... Lá no começo, se ele tivesse essa decisão de colocar um software de gestão e saber, não precisa ser um MBA. Cara, o básico de conceitos, você vai, cara, câmera intraoral, software, gestão, aí você vai, na minha visão, panorâmico. Eu nunca investiria no scanner antes do panorâmico, pensando empresarialmente na odontologia. Panorâmico, scanner, tomógrafo, e depois você vai lá e compra um laser, né? O que você acha? Mudaria alguma coisa nessa linha? Não, eu concordo contigo. Eu acho que essa linha de crescente, eu acho que também, assim, ó, Caio, vai depender muito do local que ele tá, do ambiente que ele tá. Eu, por exemplo, estou em regiões que a gente tem uma estrutura lá que muitas vezes tem uma cidade pequena, tem um parceiro que tem uma estrutura de uma radiologia ali próxima, aí tu vai e investe no scanner. Então tem as exceções, mas o caminho é esse. O caminho para esse cara, e nós chegamos no ponto, cara, que eu queria chegar aqui. O caminho para esse cara que tá lá no faturamento até 50 mil, ele precisa abrir a visão dele,
mas tá bem num nível de que... Eu gosto de usar o exemplo da contabilidade. Que todo dentista tem que ter um contador, né? Todo dentista tem que ter um contador. Só que aí ele contrata o contador e ele só contrata o contador. Ele não vai entender o que o contador faz no cálculo lá. Ele não vai entender por que ele está no Simples Nacional. Sabe por quê? Porque ele acha que ele é dentista e que ele não é empresário. Aí ele vai e contrata o software ou vai e contrata a DIL e ele acha que é só contratar e botar lá que vai funcionar por conta. Exato. Então esse cara dos 10, dos 50, ou que seja o cara que fatura 500 ou 300, ele precisa olhar para isso, mas ele precisa entender que vai depender dele também fazer a coisa acontecer. A tecnologia, os meios, as prestações de serviço que a gente tem, é tudo meio. Mas no final depende do dono, né? Sabe por quê, Caio? A minha esposa tá aqui, a Josi tá aqui acompanhando, né? Ela é dentista também, é ortodontista. Ela sabe, a gente tem mais de 700 dentistas na rede hoje. Tá? O quanto é desafiador. Alguns dentistas, eles têm, por mais que a cultura da rede seja de inovação, eles têm uma certa resistência em, por exemplo, de utilizar a própria DIL. Uhum. E a gente tem que trabalhar isso a um nível de consciência, de mostrar para ele que, olha, não é só o diagnóstico, é você abrir lá, é você abrir e mostrar pro... Eu vi um podcast que você gravou recentemente, você falou assim, a gente tira a imagem do preto e branco, foi assim? Exato. Tira a imagem do preto e branco, do raio-x, e deixa colorido, deixa bonito pro paciente enxergar. E aí imagina um cara que tá vendendo ali, que tá ensinando, ele vê aquilo no colorido. E, gente, não é que eu tô querendo vender a DIL aqui, é que eu tô falando de um dentista que usa e que realmente vê que isso potencializa a tua venda. E potencializa a venda de forma assertiva, Caio. Então, eu vejo que é muito isso, sabe? Primeiro, a mentalidade do cara, de entender que ele precisa, mas que ele precisa entender o porquê ele vai instalar aquilo dentro do negócio dele. Eu acho que falta um pouco do dentista, cara, olhar pela perspectiva do paciente. Isso é uma coisa que eu falo muito. Cara, qual que é a perspectiva do paciente? O seu paciente vai ver aquela imagem radiográfica 2, 3 vezes na vida no máximo. Então, quanto mais você conseguir facilitar para esse paciente, melhor. E aí, nessa questão de olhar pela perspectiva do paciente também, cara, qual que é a jornada de um paciente hoje? Cara, há 10, 15 anos atrás, antes do senhor Google, Dr. Google, né, o dentista, em sua grande maioria, era autoridade perante o paciente. Quando surgiu o Google, o paciente já começou a vir um pouco mais questionador. Né? Ah, doutor, mas por que isso? Por que aquilo? Ah, eu pesquisei no Google, sites, blogs, etc. Hoje em dia, ainda mais isso aumenta com o ChatGPT, com o cloud, com a inteligência artificial. O paciente chega entendendo número de dente, termos técnicos, né? Então, como que você, olhando para essa perspectiva do paciente, consegue convencer ele do que realmente ele precisa fazer? Entendendo que tem um gap muito grande nessa visão do paciente. O paciente acorda um dia com uma queixa principal, um dente que está quebrado, uma prótese que está mal adaptada. Desse ponto, que é, sei lá, 10% dos problemas que ele tem na boca dele, ele vai virar hoje um expert ChatGPT. Só que aonde que você convence um cara que veio por um dente quebrado, ligou para 10 clínicas, tentou achar a clínica mais barata, foi na sua clínica, que não é a clínica mais barata, ele chega hoje na... Olha se não é assim, Cristiano. Hoje o paciente entra nas nossas clínicas, ele quer mandar o que você deve fazer e quanto você deve cobrar. Como que você pega um paciente que chegou na sua clínica para gastar R$150 numa restauração e convence ele a fazer uma reabilitação de R$20 mil, R$30 mil, tratar a boca inteira? Você sabe que isso é o melhor para ele, mas como que você bota isso na cabeça dele? É entendendo que aquilo que ele trouxe ele para a clínica é só a ponta do iceberg, que tem várias outras coisas que estão abaixo disso, que você tem que conscientizar ele. Por exemplo, ele veio por causa de um dente quebrado. Só que qual a consequência dele não ter um dente posterior? Ah, ele não vai mastigar direito. Qual a consequência de não mastigar direito? Ah, o alimento vai grande pro estômago, pro intestino depois. Qual a consequência disso? Os problemas de saúde que vêm após isso. Refluxo, o paciente se sente cheio depois do almoço, etc. Aí você vai conectando com os outros problemas, como você falou, fora da odontologia, né? E aí sim, não é mais uma decisão do paciente
A partir do momento que ele entende que, pô, se ele não tiver o dente posterior, os dentes anteriores dele vão quebrar, e ele tá mais preocupado com isso, eventualmente, do que com o resto, aí sim ele começa a conectar os pontos e entender, pô, não é uma reabilitação de 20 mil reais. É o problema cardíaco que eu vou ter se eu não tratar aquela ainda. Eu posso acabar, cara, tendo consequências de saúde maiores, né? É o dente da frente que eu vou quebrar, é o clássico, né, que se fala, né, nos cursos, na mentoria, etc. É o churrasco que o paciente não vai comer, é o sorriso que a avó não vai dar pro neto nunca na vida e vai ser aquela pessoa mais... parece que tem mal-humorada, né, porque não pode sorrir, então acaba passando essa percepção, né, para as outras pessoas ao redor. Né? Quando o dentista olha por essa perspectiva do paciente, aí sim ele vai conseguir ter o que ele quer, né? Que é melhorar os resultados. E aí, de fato, quem não conseguir fazer isso, vai cair nessa estatística que você falou. Cada vez mais eu vejo, cara, Brasil, a gente sempre fala, né? Os Estados Unidos, Brasil ou Estados Unidos, 20 anos para trás, 10 anos para trás, dependendo do setor. Qual que é a realidade hoje nos Estados Unidos? Cada vez mais profissionais. As clínicas. Cada vez mais gestão nas clínicas. O dentista olha muito mais para negócio. Né? As clínicas são muito mais bem geridas. Tem até assistência. Quem não entrar agora nisso, eventualmente vai sumir do mercado. Vai. Gestão, inteligência artificial, otimizações, as margens estão comprimindo. Né? Caio, inclusive, eu me espelho muito no mercado americano. Né? Eu estudo muito o mercado americano, viajei muito para lá, participei muito de congresso e estava agora no final do ano, estava lá no Vale do Silício também. E o modelo que a gente utiliza para fazer gestão da nossa rede é um modelo de SO. Exato. Que é exatamente o modelo americano, Dental Solutions Organization, que é o quê? Você centralizar os processos, né? Olhando já para um futuro com muita inteligência artificial nos ajudando. Uhum. Exatamente. E aí, aqui entra uma pergunta que eu quero te fazer. Vamos lá. Você que está nesse meio, eu já ouvi essa resposta de algumas pessoas, mas eu, como dentista, eu queria ouvir de você, né? Que é um cara que está circulando esse meio de inteligência artificial. O dentista vai ser substituído ou não lá na frente? Cara, essa é uma pergunta que nos fazem desde o início, né? E a resposta sempre foi, cara, não. Tudo que a gente falou agora, cara, tecnologia é meio, não é fim. Então, o mercado vai se adaptar e o dentista que não utilizar a inteligência artificial vai ser substituído pelo dentista que utiliza a inteligência artificial. Do mesmo jeito que o dentista que não tiver o mínimo apreço pela sua gestão vai ser substituído pelo dentista que tem apreço pela sua gestão. Né? Toda tecnologia que surge vai mudando as necessidades do mercado, as habilidades que você tem que ter. Por exemplo, hoje, cada vez mais se fala, né? O que é um profissional requisitado no mercado? Há 20 anos eram os ultra especialistas. Faça faculdade, faça várias especializações. Agora a gente cada vez ouve mais nos livros, nas palestras, os grandes empresários do mundo falando, cara, o fundador lá da Palantir, quem que são os profissionais do futuro? Os neurodivergentes e os multidisciplinares, que têm a capacidade de conectar vários pontos e chegar numa solução. Porque as especialidades não vai mais ter como você bater o computador num conhecimento específico, né? Num chat GPT que foi treinado com milhões de dados. Mas você conectar aquilo que o chat GPT falou com aquilo que você está vendo na clínica, com aquilo que o paciente falou e que você sentiu, a sensação, a conexão humana, isso que vai fazer a diferença. E aí, cada vez mais, essa necessidade, né, de você se tornar multidisciplinar. E a gestão, querendo ou não, é um pouco disso. Para você ser um bom empresário, não adianta você ser só bom em vendas, ser só bom em financeiro, só bom... Você tem... Cara, sabe, você provavelmente... Eu não me considero, cara, bom especialista, cara, em nada. Tipo, cara, eu sou um especialista... Você precisa entender de tudo. Eu sou mega especialista em vendas? Não. Eu sou um mega especialista em tecnologia? Não.
Mas eu sou lá, cara, um nota 7 ou 8 em várias coisas que o conjunto final acaba gerando uma coisa que hoje é importante, que é essa visão multidisciplinar. Né? E, Caio, olhando para tudo isso que a gente está falando e principalmente olhando para o futuro, o que tu enxerga assim do que vai acontecer, né? Já que você falou que o dentista não vai ser substituído, inclusive eu tive no Vale do Silício e uma das perguntas que eu fiz lá em uma das palestras que a gente teve foi sobre a substituição do dentista, né? E aí eles abriram um gráfico lá onde mostrava a odontologia, uma projeção para 20 anos, não tem projeção para substituir. Então tem braço robótico, existem várias... Só que a odontologia ela é muito manual. Eu concordo plenamente contigo o fato de que o dentista que não olhar para IA tá fora. Ele já está saindo do mercado. Exato. Não é o dentista que não olhar para IA, não. O dentista que já não sabe IA, ele já está saindo. Ele já está saindo, porque o cara que do outro lado está usando para quebrar objeção, para fazer diagnóstico, para ter mais eficiência no processo dele, para ter mais tempo, para ser mais assertivo em tudo. Eu vou resgatar um pouquinho o que tu falou do Google, do paciente. Cara, lá nas nossas operações, o paciente ele chega já, ele tem chegado com a foto no celular, já com os dentes do tipo que ele quer. Eu sou da época na faculdade que você falava assim, o paciente ele vai chegar pedindo o que ele quer. Agora ele chega já dando diagnóstico, ó. Eu quero a cor dos dentes dessa forma, eu quero os dentes dessa forma aqui. Ele já não chega mais com a foto do vizinho. Ele chega com a foto dele, porque ele faz uma foto dos dentes dele, joga lá no chat GPT e pede pro chat, eu quero que você coloque dentes brancos nesse formato. O cara que é mais instruído, ele já sobe uma foto lá do famoso que ele curte e fala assim, parecido com o Neymar. Aí ele chega lá com a foto dessa forma. Exato. Aí o dentista lá no consultório nem sabe o que é chat GPT. Se ele não tá treinado, cara, já era. Aí nem sabe o que tem, não sabe nem como dialogar ali com aquele paciente, né? Fica vendido. Então, mas indo por essa linha... Né? Qual que é a tua visão sobre o futuro da IA dentro da odontologia, né, olhando para essa parte de inovação que vem muito forte? E eu quero que tu fale isso, Caio, resgatando um pouquinho da tua visão sobre o mercado atual, fazendo essa conexão. Porque não dá para falar só sobre o que vai acontecer, mas o que vai acontecer, não tem jeito. Mas principalmente como isso vai impactar no dentista que já está lá operando, que já está no mercado, que está inserido, ou o cara novo que está chegando agora, que pode ser que tecnicamente ele não seja tão bom, mas ele tem acesso e a mentalidade dele já está muito mais na frente para outras coisas, como a ferramenta, como o uso de inteligência artificial. Isso vai acontecer de fato. Então, puxando um ponto para frente. Lá em 2018... quando a gente começou a ouvir sobre inteligência artificial num evento que o meu pai foi, num grupo de médicos que ele participa, e a importância do networking, né? A DIL surgiu lá atrás, a semente inicial da DIL, de um evento em 2018, onde um professor referência do IME, que é o Instituto de Matemática e Estatística da USP, deu uma palestra com o seguinte tema: inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial na área da saúde nos próximos 5 anos. Onde ele passou por várias áreas da medicina e falou qual que seria o impacto em cada uma. E aí naquele dia meu pai levantou a mão e falou, e odontologia? E naquele dia o professor Roberto Marcondes falou o seguinte: a odontologia é exatamente isso que você falou, que você ouviu lá nos Estados Unidos ano passado. A odontologia será uma das últimas áreas impactadas pela odontologia, porque é um conhecimento, uma técnica manual, prática, multifacetada e complexa. Vai demorar muito para você ter algoritmos, incluído a robótica dentro, que vai conseguir pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Né? O trabalho, querendo ou não, a odontologia hoje entra numa categoria de trabalho manual, que cada vez tende a ser mais valorizada. Essa referência não vai ser muito boa, mas é um pedreiro. Entendeu? Um pedreiro, um eletricista, nos últimos 20 anos você vê, cara que não vai ter futuro. Só que hoje, quem ganha mais dinheiro? Um advogado recém-formado ou um pedreiro que começa a pegar
várias obras, né? Por quê? Advogado agora, cara, tem de monte. O conhecimento específico está cada vez mais fácil, né? Agora, gente que bota a mão na massa tem cada vez menos, né? E o dentista, querendo ou não, não que eu tô comparando o dentista com o pedreiro, pelo amor de Deus, mas assim, cara, é um trabalho manual, multifacetado e complexo. Artesanal. Então, vai demorar muito para ter uma substituição. No entanto, com essas tecnologias que vão surgindo, por exemplo, a robótica, cirurgia guiada, você vê lá o robô da Vinci que faz várias cirurgias na medicina com uma pessoa teleoperando da China, da Coreia. Quem não tá usando isso, cara, vai assim, e aí até por um nível de custo, né? Como que um cara que fatura, sei lá, 20 mil reais e está endividado com uma parcela de 4 mil reais de equipamento, vai competir com um dentista que fatura os mesmos 20 mil, só que gasta somente 1.000 em software e o resto ele investe para trazer mais pacientes para a clínica dele. Como que um cara que fatura... Assim, a chamada vantagem injusta, né? Eu acho que você vai se identificar com isso, né? Mas quem são as clínicas hoje que estão no topo do mercado? Foram as clínicas que há 10 anos atrás investiram em tecnologias de fluxo digital. São as clínicas que há 5 anos atrás investiram no tráfego pago, que na época tinha pouca gente usando, era quase de graça. Hoje já virou jogo de gente grande, né? Quem está assistindo esse podcast hoje, no ano de 2026, como você compete comigo e com o Cristiano, que tem clínicas muito grandes, né? Exatamente com a inteligência artificial. É uma tecnologia muito avançada, com um custo ridículo. Do mesmo jeito que era o tráfego pago há 5 anos atrás. Você colocava R$1.000 e gerava 1.000 leads. Como que uma clínica consolidada lá atrás, que, sei lá, tinha investimento em outdoor e panfleto na rua, conseguiria competir com uma clínica até menor, com menos faturamento, só que colocava R$1.000 e gerava 100 pacientes? Não tem competição, entendeu? Então, se você aplicar hoje a inteligência artificial, por exemplo, no WhatsApp da sua clínica para responder os pacientes, o cara tá lá de madrugada com insônia, pesquisando sobre implante, te manda uma mensagem. Como que hoje você compete com a minha clínica, respondendo o cara e fazendo agendamento 3 horas da manhã, se você não tem isso? Ah, mas a sua clínica é muito grande. Cara, você com uma clínica pequena, com R$200 no software, você vai competir. E aí o cara ouve o que tá falando agora, ele vai falar assim, não, isso aí não é verdade. É verdade. É verdade. É a realidade. A gente trabalha com agendamento 24 horas hoje, Caio. E, cara, o povo agenda na madrugada. O cara agendar, chamar 2 da manhã, na madrugada de domingo para segunda, na madrugada de segunda-feira, no caso, e na segunda-feira pela manhã e já ir para a clínica e fechar um tratamento de 35 mil. Então, assim, só que se tu não tem aqui... E eu falo assim, quem atende primeiro, vende. Quem atende primeiro, vende. O dentista que atende primeiro, vende. Ah, não, mas Cristiano, mas não é bem assim, ele procura o melhor. Gente, as coisas estão mudando, já não é mais como era antigamente. Por isso que tu vê tanto dentista que tá anos no mercado... Perdendo o mercado, fechando as portas. Porque não é só clínica que está fechando as portas, só rede que está fechando. Eu mesmo recebo muito dentista querendo vender o consultório. Tu sabe disso? Exato. Sabe disso. Por quê? Porque esse cara muitas vezes ele tem essa barreira ainda de que não, para mim não funciona, para mim não vai dar certo. Isso não é, isso aí não quero ver isso, não quero olhar para isso. Enquanto ele está pensando dessa forma... O cara que está posicionado, que já tem uma IA para atender, que já tem um processo construído, que não é um investimento muito alto, esse cara vai atender primeiro o cliente. Exato. Caio, se tu tá com uma dor de dente hoje e tu chamar um dentista no teu Instagram, procurar, quantos outros dentistas vão aparecer no teu Instagram na hora? Cara, infinitos. Infinitos, perfeito. Isso até é uma questão que tá aparecendo no tráfego pago que a gente vai entrar depois. Perfeito. Aí, beleza. Esse cara, ele apareceu pra você, começa a aparecer um monte de gente. Aí tu chamou o cara no Instagram no sábado, às 3 da tarde. O cara vai demorar até domingo de manhã. Tô dando um tempo bom aqui. Tu tá vai te responder domingo de manhã. Domingo pela manhã. Perfeito.
Nesse período, qual a chance de você ter chamado outro, que tu foi impactado ali pelo João, pela Maria, estrutura um vídeo legal, comunicou legal, qual a chance de ter chamado outro? Cara, esse cara já foi. Já era. Esse cara já foi, tu chamou mais 5, 6. É. Não, O cara quer resolver rápido. Cara. Não, Cristiano... As pessoas estão cada vez mais imediatistas. Exato. Cristiano, não. O cliente, ele me procura, ele é fiel. Não existe dentista de estimação. Não existe... Não tem dentista de estimação. Tá? Existe um cliente que procura uma solução para uma dor dele. O mais rápido possível. O mais rápido possível, porque o paciente não vai pro dentista ver vitrine, meu amigo. Exato. Se o cara não quer mais esperar para comprar uma roupa, ele vai na internet, porque o Mercado Livre entrega no outro dia, imagina o dentista, o cara tá com dor. Com certeza. É óbvio que vai ter o paciente, vai ter o cliente que vai analisar, mas você não é a última bolachinha do pacote, essa que é a verdade. Você vai ter que fazer tudo certo depois também. Exato. Lógico, não adianta você atender muito rápido, depois chegar na sua clínica ter um péssimo atendimento. Você não explica, você não passa confiança. Né? Perfeito. Inclusive, é outro ponto que a gente ia entrar, crise de confiança na odontologia. Esse ponto que você falou é muito verídico. Os algoritmos hoje das redes sociais otimizando para anúncio, o cara tem um problema, ele começa a pesquisar daquele problema. Por um lado, o anúncio é bom. Por outro lado, cada vez mais é isso. Você chamou a atenção do seu paciente com conteúdo orgânico, ele começa a pesquisar sobre aquele assunto, ele já vai ser metralhado de anúncios. Ele clicou, gente, vocês já clicaram para comprar uma geladeira na rede social, né? Que seja o que for, aquilo começa a te seguir, né? O dentista é a mesma coisa. Exato. O dentista é a exata mesma coisa. E no orgânico, ele vai entrar, começar a ver os vídeos de pacientes ou de dentistas falando, ele abre os comentários, ele vai ler, vai ver um monte de gente, cara, falando situações ruins que passaram com dentistas, né? A prótese que não adaptou, o protocolo que fez e perdeu todos os implantes. E esse cara já começa, puta, cara, será que eu vou ter que passar por isso? E ele já começa a ficar cheio de inseguranças, né? Então, como que você faz para fazer um atendimento bom no começo, conseguir agendar esse cara, confirmar, principalmente em cidades grandes? Hoje eu fiz um vídeo no meu Instagram, brincadeira, cara, dia do Brasil, jogo do Brasil, com chuva, com frio, tem muito cancelamento nas clínicas, né? Viralizou aqui. Porque, cara, a maioria não tem processo para fazer o paciente chegar numa condição dessa. Olha só, a gente já, mas é isso que é gestão. Por isso que a gestão dentro do negócio, você olha num outro nível. Segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente fez uma reunião com toda a rede falando exatamente sobre o que ia acontecer essa semana. A gente falou, pessoal, frio, a maioria das operações estão no sul, frio, jogo do Brasil, sexta-feira a gente tem a maior campanha do ano, que acontece na nossa rede, nós vamos ter um problema aqui, que é cancelamento, plano de ação. Só que a gente só vê isso porque a gente faz gestão do negócio. Exato. E aí você antecipa. A gente antecipa o problema. Exato. Por exemplo, na nossa clínica, cara, isento estacionamento. Traz uma condição. Por exemplo, na de hoje, cara, a visualização média de stories é 100, 200, mesmo com 45 mil seguidores. Fiz uma besteirinha que eu vi ontem, uma estratégia no Instagram, postei lá, cara, tá com quase 4 mil visualizações, né? Estratégia, entendeu? Pensar de forma anticíclica, né? Como que você vai resolver? Porque senão você fica só... que o pessoal fala, o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e... Vida leva eu, dá um círculo. Ô, Caio, eu quero te fazer uma pergunta agora e eu quero que você... Porque o dia que a gente chegar nesse nível, né? E eu quero que tu trabalhe bastante para isso, a odontologia ela vai para um outro nível em termos de potencial de escala, de crescimento, que é um gargalo ainda dentro das operações, dos negócios de odontologia, que é o controle de qualidade. Hoje, o controle de qualidade, ele é feito... a gente tem um processo, e a gente orienta, inclusive, os nossos mentorados a implantar um processo de controle de qualidade quando você tem mais do que um dentista atendendo, porque o controle de qualidade, primeiro você preserva com segurança o que tu está entregando para o teu cliente. Segundo, que você tem uma visão de custos ocultos
que estão ali instaurados que você não enxerga. Né? E o custo oculto é o que mata o negócio. Exato. Por isso que a gente fala assim, faturou tanto, mas não está lucrando. Né? Qual é o passo que nós estamos, em termos de inteligência artificial, para ter ferramentas que eu consiga fazer um controle de qualidade do meu cliente, do meu paciente que fez um tratamento, que pode fazer um raio-x final, eu tenho um diagnóstico por uma IA falando assim, ó, tá certinho aqui o tratamento de canal, tá certinho o implante. Em que passo que nós estamos? Cara, tecnicamente, a gente está a um passo disso, né? Agora a questão o mercado tem consciência de que ele precisa disso? Você hoje tem esse apreço, né, que eu acho essencial, né, e cada vez mais a gente tenta fazer isso na nossa clínica também. Pô, toda consulta manda uma mensagem, NPS por consulta, por dentista, análise da entrega do paciente, etc. Mas talvez nem 0,01% das clínicas do Brasil tenha isso, né? Então, assim, tecnicamente, cara, hoje a gente já tem algoritmos, a gente tem a capacidade de treinar algoritmos para fazer isso. Tratamento bem feito, tratamento mal feito, canal que está extravasando material, a prótese que está mal adaptada. Agora, será que o mercado está pronto para isso? Né? Mas é uma coisa que cada vez mais, com parceiros como você, a gente tem interesse em fazer isso, a gente vai desenvolver mais rápido. Segundo ponto, a gente está também muito próximo de como você falou, né? Tem coisas hoje que são detalhes que parecem pequenos, que não são olhados. Por exemplo, inclinação de dente. Por exemplo, percentual, que não eram olhados, né, antes do uso da DIU, né? Percentual de inserção da coroa, da raiz dentro da mandíbula da maxila, né? Só que quando você começa a ter esse tipo de dado, você começa a gerar hipóteses e conhecimento até científico que antes da inteligência artificial era impossível. Como, por exemplo, hoje, com mais de 1 milhão de imagens processadas na DIU e com vários casos de radiografias de paciente, por exemplo, paciente veio na clínica 2023, 24 e 25. A gente consegue hoje já tecnicamente Ter o histórico do cara. Ter o histórico, comparar essas imagens e quando a gente faz isso em escala, fala assim, ó, paciente, se você não tratar essa cara aqui, baseado em X milhões de casos, daqui a 6 meses você vai perder esse dente. E aí você, cara, traz uma baita ferramenta para o dentista também fazer o paciente entender. Cara, muitos pacientes hoje preferem comprar um celular e se endividar em 36 vezes no boleto nas Casas Bahia do que fazer um tratamento que vai mudar a vida dele em milhões de aspectos. Entendeu? Como que você convence esse cara a fazer isso? Esse é um dos pontos que a gente vai chegar, que é o porquê agora? Por que não depois? Por que não fazer a obra da minha casa? Por que não, sei lá, qualquer outra coisa da vida dele e fazer o tratamento odontológico que nós, dentro da indústria, temos certeza que, cara, vai ser o melhor dinheiro investido da vida desse cara, provavelmente, em comparação com outras coisas, a nível de realização daquele paciente. Né? Mas aí... A gente vai chegar nisso. Aí a gente entra num outro ponto, Caio, que eu sou... E você me conhece, eu sou aquele cara que sempre defendeu, que é o quanto nós devemos nos expor enquanto dentista. Ótimo. Se nós não fizermos o nosso papel de contar e mostrar para o cliente a importância dele fazer o tratamento, ninguém vende por nós. Ninguém vai fazer, exato. E por isso que a venda é tão importante dentro da odontologia. Muita gente fala assim, mas vender é mercantilizar a odontologia. Não, vender é mostrar para o cliente que é importante ele ter. Tu usou um exemplo, cara, fantástico. O cara nos troca, ou seja, ele prefere comprar um celular, né, ou trocar um celular, pagar lá 10, 12 mil parcelado, mas não ir lá arrumar uma cárie que ele tem no dente, que pode gerar uma infecção, que pode gerar um problema para o organismo, e todo mundo sabe, a gente não precisa nem contar aqui, todo dentista sabe disso. Exato. Então, por quê? É problema do cliente? Não. É que o cara que vende o celular fala mais bonito.
Exato. O cara que vende o celular, ele não vende o celular. Ele vende a transformação na vida do cara. Tem um smartphone na mão. Exclusividade. Vou postar no Instagram. Agora, o dia que eu pego o microfone como dentista para falar algo, o outro dentista do lado vem... Não, tá errado. Exato. Tá errado. Mas se todo mundo começar a fazer isso, se todo mundo começar a propagar a importância do cara fazer um tratamento odontológico, dele ter a importância dele olhar para a saúde bucal com cuidado, se todo mundo começar a fazer isso, você acha que muda ou não muda? Com certeza. Muda para todo mundo. Conscientizar. Já ouvi isso de vários empresários da odontologia. Eu escuto isso desde a época da faculdade, mas não vai mudar se Imbra. A gente não mudar Lembra do isso. case da Imbra? Lembro. Muitas pessoas falam, cara, por mais que a Imbra foi uma bomba no mercado, a Imbra abriu o mercado de implantodontia no Brasil. Porque conscientizou a pessoa física com um volume absurdo de investimento. Não? Eu acho que assim, ó, o marketing e vendas, ele nunca pode andar, não pode andar separado da parte clínica, tá? Porque senão você cria um gargalo no teu negócio. Então, assim, são duas esferas, onde a esfera comercial, como qualquer negócio. Acontece que o dentista ele não entende. Ou ele sabe muito a parte clínica, e aí quando ele passa a entender que, opa, eu preciso aprender a vender, né? O Cristiano falou que preciso aprender a fazer marketing e vender, então, beleza. Aí ele esquece que ele tem que olhar casado isso. São duas esferas que tem que andar junto. Então, quando eu vendo, o que eu prometo, o que eu vendo, eu preciso entregar, né? Senão eu vou criar um gargalo na minha clínica, no meu consultório. Mas o fato é, o cara precisa olhar para isso. E se todo mundo passar a olhar para isso, o cara para de escolher o celular e passa a ir pro dentista. Exato. Nós temos 40 milhões de desdentados no Brasil. É muita gente, cara. É muita Cara, gente. nós temos... E assim, Caio, eu venho do interior, tá? Eu nasci numa cidade de 5 mil habitantes. Chama Caibi. Não conhece, mas fica lá... Fica 1 hora da Argentina, tá? Lá em Santa Catarina. Cara, até 20 anos atrás, o paciente ele ia para o dentista para tirar todos os dentes, tá? No interior do Brasil. Acredito que aqui em São Paulo, enfim, já é um pouco diferente. E aí ele voltava no dentista depois de 30 anos, ou numa eleição. Eu sempre brinco com isso. Então ele voltava por quê? Para trocar a dentadura, que tinha gastado todos os dentes. Ele não ia para o dentista. E a expectativa de vida dele era 50 anos. Hoje, o cara não tira mais o dente. O cara tem todos os dentes em boca. E o cara tem uma expectativa de vida... Nós vamos viver 120 anos, Caio. Uhum. Com certeza, acredito nisso. Só que os nossos dentes vão precisar de cuidado. Exato. Aí o cara fala, não sei o que... Se você não tem paciente, é porque você não está sabendo vender. Exato. O LTV, o tempo que esse cliente vai se tornar seu cliente cada vez maior. É gigante, ele está com o dente na boca, ele precisa ser atendido. Então, se nós entrar para o lado, para a veia comercial aqui, que eu sei que tu gosta muito, nós vamos horas aqui. Mas eu quis entrar nesse ponto, Caio, porque a tecnologia ela não anda ao lado de quem tem mente fechada. Uhum. Tá? Ela anda ao lado ou junto com o cara que entende que abre a mente, né? E aí eu quero entrar num ponto aqui de como você enxerga o mercado hoje, tá? Como você vê o dentista de hoje, né? Qual a tua visão sobre o cara que está ali hoje atendendo, como ele está enxergando os movimentos e as mudanças de mercado? Tu está no meio desse mundo do dentista aqui em São Paulo, né? O negócio aqui acontece mais rápido. Como que tu tá vendo a odontologia? Tá vendo um dentista feliz com a profissão? Tá vendo um dentista infeliz? Como é que tu tá vendo isso tudo? Se você entrar no TikTok hoje, fizer um vídeo, cara, reclamando, pô, a odontologia tá horrível, vai chover de comentário. Então, assim, eu vejo muita gente desmotivada com a profissão, mas ao mesmo tempo, de outro lado, rodando o Brasil inteiro e conhecendo diversas clínicas, diversos empresários, falou, cara, nunca foi tão fácil de ter resultado com pouco investimento. E eu vejo vários empresários, cara, extremamente bem-sucedidos numa ponta e, de outro lado, os dentistas, né, felizes com a profissão, de outro lado, muitas pessoas reclamando, né? E qual que é a diferença dessas duas? Mente aberta, foco em gestão, entendimento, pelo menos da necessidade da gestão. Trabalhando muito, de qualquer jeito, né? Nunca vai dar para
Assim, eu vou ficar milionário e não vou trabalhar muito. Eu falei isso, Caio, porque assim, ó, o pessoal que tá assistindo aqui... Não é fácil. Nunca vai me ouvir falar que o cara ganha dinheiro trabalhando pouco, tá? Exato. Essa história de ganhar dinheiro trabalhando pouco não existe, tá? Pode ser, enfim, se achar algum caminho aí, mas eu não acredito. Dentista nenhum dá certo sem trabalhar. Isso é fato. Exato. Isso é fato, né? Então... A questão tem a diferença do trabalho inteligente e do trabalho não tão inteligente assim, né? Ficar batendo a cabeça na parede, né? Ou na mesa, né? E isso, cara, é um ponto que também é uma habilidade, cara, importante, cara, que eu ouço muito, né, que em todos os mercados precisa ter curiosidade. Cara, se você ficar 10 anos fazendo a mesma coisa, como que você quer ter um resultado diferente, né? Porque a galera fala, louco é aquele cara que faz... Não é o cara que fica... por exemplo, eu fiz um vídeo idiota no Instagram aqui, que todo mundo falou, por que ele fez esse vídeo? Cara, porque eu tô tentando achar alguma forma de fazer alguma coisa certa. Se eu ficar fazendo a mesma coisa, não tenho perfil, eu tô já há 6 anos fazendo anúncio, cara, tá ficando cada vez mais difícil. Se eu ficar batendo na tecla nisso, não vai mudar a minha situação. Então, assim, vejo muita gente insatisfeita, só que ao mesmo tempo, cara, muita gente, cara, dando muito certo num mercado que, na minha visão, tá cada vez mais fácil, com mais ferramentas que você tem por um custo mais baixo, de você aprender a fazer as coisas. Eu falo que a gente está vivendo um momento de profissionalização dentro da odontologia. E essa é a nossa bandeira. É isso. Né? Essa é a nossa bandeira, a profissionalização do setor. Eu costumo usar um ditado que o meu pai sempre falava, que talvez as pessoas não vão entender muito, né? Todo mundo vai entender, mas a gente usa assim, a carga está se ajeitando, né? A gente tá andando com a carroça na estrada, né? Com o milho lá carregado, e aí no caminho a carga vai se ajeitando. Alguns vão caindo, alguns vão ficando, a carga vai se acomodando para que a gente siga em frente, tá? Por que eu falo isso? E ficou muito nítido na tua fala, Caio. Existe uma leva de profissionais excelentes, tecnicamente, que entenderam que precisam ser empresários, e ser empresário não significa sair do mocho, significa ter essa visão de aprender sobre negócio, e existe outro cara que ainda ele fica ali relutando, que é difícil, é complicado, para mim aqui o bairro não funciona, a cidade aqui é pequena, chove muito, a cidade é pequena. Eu já ouvi isso, Caio, tá? Porque eu tenho clínica em cidade de 8 mil habitantes. Eu tenho clínica em cidade de 2 milhões de habitantes. Quando eu tinha em cidade de 8 mil habitantes, me falava assim, não, é porque tu não está em cidade grande. Aí quando eu vou em cidade grande, aí os caras falam assim, não, é porque tu não está em cidade média. Eu tenho clínica em cidade de 400 mil habitantes. Não, é porque tu não tá só está no sul. Aí a gente saiu do sul. Aí não, é porque a região que tu tá, a gente foi para o Paraguai. Inclusive a nossa clínica top 1 hoje é o Paraguai. Hoje, nesse exato momento, nós estamos gravando um podcast. Animal. Nossa operação top 1 é Paraguai. Mas é porque tu não está em capital. Pois bem, a gente está em Goiânia, está numa capital. Não, mas é porque tu não está no litoral, tu está numa região do agro. Nós estamos em Joinville, estamos em Balneário Camboriú, a gente está em cidades do litoral. Caio, senta na minha frente e faça a pergunta que tu quiser sobre odontologia, eu vou te falar. O problema está nas pessoas que estão atrás do balcão. Ponto. Exato. Não é a cidade, não é o mercado, não é a odontologia, não é o CRO, não é o CFO, não é a lei de não sei o quê, não é a Copa do Mundo, não é a política, não é nada disso, cara. É o ser humano que está atrás, que muitas vezes ele acha assim, as coisas não vão cair no colo, cara, as coisas não vão cair de graça no teu colo, Caio. Não caiu. A DIU está sendo construída todos os dias. Pô, hoje é feriado aqui em Alphaville. Tu veio aqui, estamos gravando podcast. Daqui a uma hora tem jogo do Brasil. Daqui a uma hora tem o jogo do Brasil. Nós entramos aqui e nós falamos assim: não tem problema. Se nós atrasarmos o jogo, não tem problema, cara. Exato. Por quê? Porque cara, skin the game, a nossa pele está em jogo. O nosso jogo é o nosso negócio. E o nosso negócio é a odontologia. E o nosso negócio é odontologia, cara. Então, assim. O dentista, o empresário da odontologia, enfim, ele precisa acordar para isso, cara. E assim, pode pensar o que quiser de nós.
tá? Mas pode pegar esse corte assim, ó, daqui 5 anos, não vai precisar 5 anos, vai falar assim, pá, cara, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ido pro DBX... Se eu tivesse comprado Bitcoin em 2009 e não trocado por uma pizza... Ô, Caio, se eu tivesse ouvido o Cristiano e o Caio tivesse ido lá pro Dental Business, pro DBX, tá? Que tá aqui, ó... Como que vai funcionar? Vamos entrar nesse tema agora. Como que vai funcionar o DBX? O convite pro cara vir para cá, pro dentista, pro dono do negócio vir pro Dental Business, é para ele viver um pouquinho do que nós conversamos aqui. Mas um pouquinho no sentido de viver IA, viver reforma tributária, viver precificação, viver o futuro da odontologia, cara. Esse é o convite, né? E, Caio, antes de eu falar mais sobre, eu quero te pedir o porquê você aceitou o convite para ajudar a construir todo esse movimento. Qual que é a tua visão, como tu enxerga isso? A gente já falou um pouquinho aqui, mas por que tu aceitou, né? Quando eu te chamei lá, quando tu me chamou para ser parceiro, eu te chamei, ô Caio, bora, vamos lá. Por que tu viu isso, cara? Hoje, o dentista... Eu falei o seguinte, né? Você falou, como que você convence, né, um dentista pequeno, né, a comprar uma tecnologia? Cara, como eu te falei, é uma questão de educação, de conscientização, né? Então, por que a gente está indo para esse evento, né? Porque, cara, a gente acredita, os nossos maiores parceiros hoje, nosso maior foco, e eu acho que todo mundo que investe em mercados disruptivos, as empresas que dão certo, né? Eu ouvi isso num podcast lá do fundador da SRM, lá, do RD Station lá atrás. Cara, te cria um produto que, cara, é muito legal, que gera resultado, mas você precisa conscientizar as pessoas porque é uma coisa nova. Quem está conscientizado de gestão, quem está conscientizado da necessidade de usar a tecnologia, consequentemente, né, é mais fácil tomar a decisão de se tornar cliente da DIL, é mais fácil de tomar a decisão de ficar na DIL por muitos anos, né? Cara, eventualmente, cara, tem gente que compra o nosso software a R$150 e, sei lá, dá 3 meses e, pô, não conseguiu usar. Aí você vai ver, pô, nem tentou, entendeu? Agora, um cara que vai lá no evento, entende, um cara que tá vendo esse podcast, puta, cara, o que esses caras estão falando é verdade. Essa é a realidade da minha clínica. Ó, pô, eu não tiro férias. Pô, a minha clínica tem esses problemas. Se eu não tiver gestão agora na reforma tributária, cara, eventualmente eu vou acabar quebrando. Ele olha para a realidade dele, cara, dia de feriado e chuva, cara, tô desesperado aqui, tô no negativo, não tô conseguindo pagar meus boletos. Aí dá um estalo nele. E como que a gente está fazendo isso através da educação? Então, nesse evento, né, eu imagino que todo mundo vai ter vários estalos que vai falar, puta, eu preciso... um pontapé inicial para resolver várias coisas que eles estão... Do mesmo jeito que o paciente não faz o tratamento para comprar o iPhone, o dentista faz uma série de coisas na vida dele com um custo muito mais alto e não paga, às vezes, cara, sei lá, quanto que vai ser o ingresso aí, devendo, não paga algumas centenas de reais, R$1.000, R$2.000, que tá até barato, né? Para participar de um evento que eventualmente vai dar vários estalos que vai mudar a vida dele. Cara, no começo da odontologia, como eu falei, pô, a clínica do meu pai, cara, tava quebrada. Hoje em dia, até hoje, cara, eu vim de 7 anos, ainda tem uma série de desafios, né, para ultrapassar. Mas, cara, se você não for atrás, o que vai acontecer, né? Caio, primeiro que eu tenho que te agradecer, tá, por estar aqui, mas principalmente por acreditar no projeto, né, nesse movimento que a gente está construindo. E tu é parte disso, todo o teu time da DIL, por te conhecer teu pai, jantar junto com teu pai lá, enfim, todo o teu time. E tenho certeza absoluta que quando tu me chamou lá atrás, não era só para me apresentar a DIL, era uma jornada que a gente iria percorrer junto. Com certeza. Tá? Com certeza. E o meu agradecimento especial é por você acreditar nesse momento que a odontologia está vivendo. Novamente, você é um cara, junto com os fundadores da DIL, que estão transformando a odontologia. Cara, quando tu tem um negócio, uma empresa que tem o poder de fazer o que está fazendo, porque no meu negócio vocês transformaram. E eu acredito tanto nisso, que eu tô te pedindo para você avançar mais ainda. Tu sabe que eu sou aquele cara que sempre fica te conducando. Cara, não tem como fazer isso. Esse cara aqui é muito doido também. Né? Esse casal aqui, né? Cara, quando você falou que ia fazer um evento, cara, de
2, 3 mil dentistas. Eu falei, cara, esse cara é maluco, cara. Aí a gente foi almoçar lá, falou, cara, pô, vou fazer assim. Eu falei, puta, cara, vai acontecer. Mas não é todo mundo que tem essa coragem, né? Então, pô, agradeço também a oportunidade de ter sido convidado para fazer parte disso, né? Espero que a gente consiga agregar no mesmo montante, né, que esse evento vai agregar para a gente como empresa, né? Eu acho que vai ser completamente disruptivo, né? A gente vai trazer, pô, vocês vão trazer aí Flávio Augusto, Joel J para um evento, cara. Eu, particularmente, cara, já li vários livros do Flávio Augusto lá atrás, acompanho, e isso mudou muito a minha mentalidade também, como eu falei, não era empresário, não vim do mercado da odontologia, não tinha ideia. Como que hoje a gente chegou numa empresa, cara, com praticamente, cara, 1.500 clientes, uma clínica que aumentou, cara, 5, 6 vezes o faturamento, indo atrás, tendo estalos, educação, e é isso que a gente busca, né, hoje proporcionar para dentistas em eventos como esse. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Você falou lá atrás, no começo, que a DIL ela veio de um estalo, das principais movimentos foi um estalo que teu pai teve num ambiente que ele estava lá com outros, né, um ambiente de network de troca. Para esse movimento que a gente vai estar fazendo, que é o Dental Business, eu convidei as pessoas que me ajudaram e me ajudam a construir a odontologia que eu acredito. Show de bola. No palco, estando lá, você é uma dessas pessoas que Ninguém vai estar lá. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, é tudo cara. Comunidade, cara. Conectar com você, conectar com outras pessoas e como você vê, cara, você tem 100 parceiros que estão te levando para o próximo nível. Exato. Então, assim, a oportunidade de estar frente a frente com o Flávio, né, que para mim é... Né, eu tenho um livro, eu e a Jo temos um livro que a gente tem lá algumas das coisas que irão acontecer no livro dele e assinado por ele. Chega a ser até engraçado, né? Nunca imaginaria, provavelmente, alguns anos atrás, pô, vou sentar com o Flávio Augusto, mas se ficasse parado esperando, nunca ia acontecer. Sabe o que? Esse evento e todo o movimento que a gente está fazendo, tu me conhece, tu sabe muito bem. Eu morava numa cidade de 30 mil habitantes, né? Maravilha, Santa Catarina. Oeste catarinense. E há um mês atrás, a gente tem uma empresa consolidada, né? Tu conhece, enfim, um escritório com 150 pessoas só na parte de gestão lá, entre a clínica da cidade ali e a parte de gestão. Nosso apartamento ali, tudo ali, né? E a gente falou assim, não, nós vamos mudar para São Paulo agora. E é engraçado porque de tempos em tempos eu faço umas loucuras assim, Caio. Eu falo, não, tá na hora de fazer mais um movimento. Porque se a gente ficar parado, a gente não evolui, cara. A gente não evolui. Então, esse espaço que a gente construiu aqui, ele é de dentista para dentista, mas ele é uma provocação para quem estiver lá. Primeiro, a provocação para o cara ir para lá. E segundo, uma provocação para o cara que estiver lá dentro. Porque eu vou falar nesse tom para provocar o cara, para ele ir para o caminho da prosperidade, no sentido de entender que é trabalhando, mas é trabalhando certo. Exato. É trabalhando com os esforços direcionados para o caminho que vai trazer um futuro melhor para ele, para a família dele, para as pessoas que estão ao redor dele, para a vida dele. E esse é o ponto, Caio. Então, vamos estar junto lá, BBX. Eu sei que tu tem uma condição exclusiva para quem é cliente da DIL, né? Para quem é cliente da DIL, está ouvindo esse podcast, tenho certeza que muitos vão estar ouvindo. Inclusive, já tinha gente me chamando até antes de eu começar a divulgar, né? Entre em contato com a gente que vão ter condições especiais para vocês participarem aí do evento. Ô Caio, para finalizar aqui, um recado, e se tu quiser deixar teu contato aqui, um link para uma condição que tu queira dar aí para o pessoal acessar a plataforma da DIL também, fica à vontade. Galera, se vocês chegaram até aqui, eu acho que mais de 1 hora de podcast. 1h30 de podcast. 1h30 de podcast. Eu gostaria de deixar um presente aqui para vocês, né? Com certeza, né? Quem ficou 1h30 vendo um vídeo já está num nível mais avançado do que os outros, né? Já está dando mesmo que, cara, de forma gratuita, de casa, na academia, no lugar que ela esteja, no caminho, ouvindo no carro, você está já está vários passos à frente de várias pessoas. Então eu vou deixar um presente aqui para vocês, né? No link aqui do
YouTube, né, onde vai ficar hospedado esse vídeo. Vocês vão se cadastrar nesse link e vocês vão ter acesso a 5 radiografias, vocês vão ter acesso a 5 imagens processadas pela Dia Inteligência, um software que através de visão computacional em 10 segundos vai identificar todos os dentes, as estruturas anatômicas e as doenças, mudando completamente a forma que o seu paciente enxerga, né, aquela radiografia e transformando a sua capacidade de convencimento no momento da consulta. Vocês só precisam colocar, igual com o próprio Google você faz o cadastro, né? Rapidinho. Eu faço a provocação para vocês. No dia de hoje ou de amanhã, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse podcast, na frente do seu paciente, coloque a imagem dentro do software, é muito simples, igual um Facebook, um Instagram da vida. Você coloca lá, você vai mostrar isso na frente do paciente e depois coloca aqui nos comentários, né? A mudança. O que aconteceu depois que você usou esse software na sua consulta. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo na conta dos dentistas que vocês acreditam que pode fazer sentido e se inscrever no canal do vídeo aqui do DBX também. Você é um canal do DBX ou... É no canal do Cristiano De Martini. No canal do Cristiano. Isso, não, exatamente. Isso é muito importante, né? Se inscrever no canal. Ó, gente, é assim, ó. DBX, o evento acontece dia 13 e 14 de agosto. Quem está escutando antes do evento, né, esse podcast, então, para estar lá junto conosco, Caio vai estar lá com espaço recebendo todo mundo para demonstrar também o software. Caio, um brinde aqui para a gente comemorar. Um brinde. Muito esse obrigado. Momento e viva a nova odontologia. Nós. Que a gente possa construir, deixar legados por onde a gente passa. Esse é o nosso objetivo. Quem sabe daqui 20 anos a gente está olhando esse podcast falando assim, caramba, que loucura, né? Que loucura, mas deu certo. E é isso que vai acontecer. Muito obrigado. Eu tenho certeza absoluta que com trabalho a gente alcança lugares aí inimagináveis, né? E a gente sabe que vontade de trabalhar não falta, né, cara? Agora, bora pro jogo. Será que o Brasil vai ser hexa ou não vai? O que tu acha? Cara, difícil. Eu acho que é difícil. Mas eu torceria como brasileiro para que fosse. Acho que vai animar a galera, mas... Eu acho que... Eu tô da mesma opinião tua. Óbvio que eu quero que o Brasil ganhe, mas... Só que tem um ponto, né? Às vezes quando a gente acha que não dá. Então vamos aí a gente começa a achar que vai dar e vai dar. Gente, um abraço a todos, tá? E nos vemos no próximo episódio.